Bica, Pikachu. Pokémon Let's Go, um remake da região de Kanto, onde você escolhe qual será o seu inicial, de acordo com a versão do jogo, Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Mas hoje faremos diferente, tentaremos zerar apenas usando Pokémons do tipo venenoso. Eu sou o Seth e hoje nos tornaremos mestre Pokémon. Depois de receber o Pikachu do Professor Carvalhos, a gente vai direto para a Rota 1, onde a gente pega o nosso primeiro Pokémon venenoso. Logo após capturar o Watch, a gente vai até a Rota 22, onde a gente captura o nosso segundo Pokémon venenoso, o Nidoran, onde vai evoluir para o poderoso Nidoking. Assim, retornamos ao laboratório do professor com a sua encomenda, e temos a nossa primeira batalha contra o nosso rival. Começamos a batalha usando o golpe Growth, que aumenta nosso ataque e nosso Special Attack. Assim, com 2 Absorbs, a gente vence a nossa primeira batalha. Logo após, fomos para Viridian Forest, onde capturamos o Weedle e o Bulbasauro. Ao sair da floresta, chegamos na cidade de Pilter, onde enfrentaremos o Brock, no ginásio de pedra. Ele começa mandando o Geodude, então eu mando o nosso Odd. Eu uso o Absorve, que derruba ele com um hit. Depois disso ele manda o Onix, que também cai com um hit. E assim conseguimos a nossa primeira insígnia. Logo após, chegamos ao MT Moon, onde capturamos mais um integrante para nossa equipe. Também encontramos a Moonstone, que vai servir para evoluir o nosso Nidoran. Nesse meio tempo, o nosso Nidoran evolui para Nidorino. Assim que chegamos em Cerulha, vamos enfrentar a Mei, líder do ginásio aquático. Ela começa mandando o Psyduck, então eu mando o nosso Bulbasauro. E uso o golpe Leech Seed, mas como o Psyduck é mais rápido, ele manda um Confusion que quase derruba o nosso Bulbasauro. Então eu mando o Watch, que com 2 Absorbs derrota o Psyduck. Depois disso ela manda o Starm, e esse desgraçado leva quase todo o nosso time de vala. E como último recurso, eu uso o Sleep Powder, na esperança de fazer ele dormir. E eu consigo, e com 2 Absorbs a gente derrota a Mist. Indo até a Rota 25, a gente encontra o nosso rival, que é completamente obliterado pelo nosso Nidorino. Logo depois, o nosso Bulbasauro evolui para Ivysaur. Ainda na Rota 25, nós ajudamos o cientista maluco, e ele nos dá o SS Ticket. Na Rota 24 a gente captura um Venomite, que vai ajudar a nossa equipe, e usamos a Moonstone no nosso Nidorino, evoluindo ele para Nidoking. Com o ticket em mãos, vamos até o SSN, onde enfrentamos o nosso rival pela 1000ª vez. Mas aí a gente amassa ele aí, tá tudo certo. Chegando na cabine do capitão, ele ensina o nosso Pikachu a usar o Cut. Antes de ir para o próximo ginásio, o nosso Watch evolui para Gloom. Assim, chegando no ginásio do tipo elétrico. E depois de resolver os puzzles, enfrentamos o líder. Ele começa mandando o Voltorb, então a gente manda o nosso Nidoking, que com um Dig derruba ele. Logo após ele manda o Magnemite, que também cai para um Dig. Ele manda o Raichu, mas o Nidoking tá com ódio no coração. E assim vencemos o ginásio do tipo elétrico. Isso mostra que o Nidoking é muito apelão nessa geração, podendo ter sua forma final antes do terceiro ginásio. Já indo na Rota 9, o nosso Zubat evolui para Golbat. Chegando em Celadon, vamos até o Market, onde compramos a Leaf Stone e evoluímos nosso Gloom para Vileplume.
Paramos para treinar e também evoluímos nosso Ivysaur para Venusaur e o nosso Venonat para Venomoth. Assim já podemos enfrentar a Erika no ginásio de Celadon. Ela começa mandando Tangela, então eu mando o nosso Golbat. E eu acho que ele se recusou a sair do campo de batalha, que amassou todos os outros Pokémons. Depois disso vamos até o cassino, onde encontramos o covil secreto da equipe Rocket. Depois de dezenas de batalhas vamos enfrentar o Giovanni. Ele começa mandando Persian, então a gente manda o nosso Nidoking e com alguns Brick Breaks conseguimos ganhar. Depois disso ele manda o Rhyhorn, então mandamos o nosso Venusaur. Porém com o Petal Dance ganhamos a batalha. Depois disso vamos até a Torre de Lavender, onde podemos capturar mais um integrante para nossa equipe. Ainda na torre, ajudamos o Cubone a se despedir da sua mãe. Assim que chegamos na cidade de Fúcsia, ensinamos o nosso Pikachu o surf. Sim, é o Pikachu que aprende o surf. Sendo assim, vamos até a rota 19, onde poderemos capturar mais um Pokémon para nossa equipe. E nesse meio tempo, o nosso Gastly evolui para Haunter. Já em Saffron, depois de expulsar a equipe Rocket da cidade, a gente finalmente pode enfrentar o próximo ginásio. Mas antes disso, graças a um mod, o nosso Haunter evolui para Gengar. Depois disso, já podemos enfrentar a Sabrina, líder do ginásio psíquico. Ela começa mandando o Mr. Mime, então eu mando o nosso Beedrill, e com 2 Excisors a gente derruba ele. Ela manda o Slowbro, eu uso o U-Turn e troco para o Gengar. Ela usa o Yawn, então para o nosso Gengar não dormir, eu troco para o Beedrill de novo. Uso o U-Turn e coloco o nosso Venusaur. E com um Petal Dance, derrubamos o Slowbro. Então ela manda a Jinx, mas com 1 de vida e 2 Petal Dances, a gente consegue derrubar ela também. Com o Alakazam dela em campo, eu envio o nosso Gengar, mas com um Psíquico, a gente cai. Então eu envio o nosso Golbat, e com um Leech Life e um Crunch, derrotamos a líder de ginásio. Sem perder tempo, já vamos enfrentar o Koga no ginásio do tipo venenoso. Ele começa mandando o Weezing, então eu troco para o nosso Nidoking. Ele usa o Explosion, mas a gente resiste. Ele manda o Venomoth, então eu troco para o nosso Golbat. E com 2 Wing Attack, a gente derruba ele. Em seguida ele também envia um Golbat, então eu mando o nosso Gengar. E com 2 Thunderbolts, a gente vence. Ele envia o Muk, então eu mando o nosso Nidoking. E com 2 Digs, a gente ganha a batalha. Assim, chegando em Cinnabar, podemos enfrentar mais um líder de ginásio. Mas antes disso, vamos até a mansão Pokémon, onde capturamos um Grimer, que podemos trocar por um Grimer de Alola. Ele é do tipo Dark e venenoso, então ele vai ajudar bastante a nossa equipe.
Antes de enfrentar o próximo ginásio, vamos treinar o nosso Grimer, até ele evoluir para Muk. Depois de treinar bastante, vamos até o ginásio de fogo, e logo após responder todas as suas perguntas corretamente, enfrentamos o Blaine. Ele começa com o Magma, então eu envio o nosso recém-treinado Muk. Ele usa o Flamethrower, mas com um Dig a gente derruba ele. Logo após ele manda o Rapidash, então eu troco para o nosso Nidoking. Ele usa o Flare Blitz, mas o nosso Nidoking resiste, e com um Drill Run ele cai. Logo após ele manda o Arcanine, então eu mando o nosso Tentacruel. E já bolado por não batalhar antes, levou o Arcanine e o Ninetales, garantindo a nossa vitória do ginásio. Assim que voltamos para Viridian Forest para enfrentar o último líder de ginásio, encontramos nosso rival. Ele nos fala que o ginásio está fechado, então nos leva até o laboratório do Professor Carvalho. Chegando lá, encontramos o Blue, que nos dá a Keystone e várias Mega Stones. Voltando para Viridian, o ginásio já está aberto, e assim podemos enfrentar o líder de ginásio, Giovanni. Ele usa Pokémons do tipo terrestre, então acho que meio que vai ser tranquilo. Ele começa mandando o Dugtrio, que já amassa nosso Beedrill. Então eu envio o Venusaur e uso a sua Mega Evolução. E com um Mega Drain a gente derrota ele. Ele lança o Nidoking, então eu uso o golpe Growth no nosso Venusaur, que aumenta o ataque e o Special Attack. Eu uso o golpe Growth novamente, combando com o Mega Drain. E com isso derrotamos o Nidoking e o Rhydon. E por último, a Nidoking cai com um Petal Dance, garantindo a nossa vitória no ginásio. Assim que passamos pela Victory Road, finalmente chegamos à Elite 4. Mas antes de enfrentar a Elite Four, é assim que está o nosso time. Temos o Gengar com Shadow Ball, Will-O-Wisp, Ice Beam e Thunderbolt. Tentacruel com Scald, Sludge Bomb, Ice Beam e Dazzle Gleam. O Golbat com Wing Attack, Toxic Crunch e Elite Life. O Muk com Full Play, Brick Break, Rock Slide e Dig. O Venusaur com Petal Dance, Sludge Bomb, Growth e Mega Drain. E por fim o Nidoking com Drill Run, Brick Break, Ice Punch e O-Trade. E como nosso primeiro desafio, vamos enfrentar a Lorelei. Ela começa com Dewgong, então eu mando o nosso Gengar. Uso o Will-O-Wisp e com 2 Thunderbolts a gente derrota ele. Ela envia a Jinx, mas eu continuo com o nosso Gengar. Uso o Will-O-Wisp para deixar ela queimada e finalizo com o Shadow Ball. Ela troca por Slowbro, então eu mando o nosso Venusaur. Eu Mega Evoluo e com um Petal Dance ele cai. Em seguida ela envia o Lapras, que usa o Blizzard. O nosso Venusaur resiste, e com 2 Petal Dances a gente leva o Lapras. Por fim ela usa o Cluster, então eu uso o nosso Gengar. Eu começo usando o Will-O-Wisp, e ela usa o Hydro Pump, que quase leva o nosso Gengar. Porém ele resiste, e com um Thunderbolt vencemos a batalha. E o nosso segundo desafio é contra o Bruno. Ele começa enviando o Onix, e como eu tinha esquecido de trocar o Pokémon antes, eu envio o Gengar. Ele seta Stealth Rock no campo. Eu uso o Will-O-Wisp, porém eu erro. Usando o Earthquake, ele quase nos vence, mas com um Shadow Ball a gente vira o jogo. Ele até tenta usar o Earthquake, mas o nosso Gengar desvia. Ele envia o Machamp, mas eu continuo com o nosso Gengar. Uso o Will-O-Wisp para deixar ele queimado, mas antes de cair eu ainda uso o Psychic. Então eu envio o Golbat e derrubo ele com um Wing Attack. Logo depois ele envia o Hitmonlee.
então eu uso o Toxi para deixar ele envenenado. Ele usa o Rock Slide, que quase derruba o nosso Golbat. Eu uso o Wing Attack para tentar finalizar, mas ele resiste. Ele finaliza, mas em seguida cai para o envenenamento. Ele envia o Hitmonchan e eu envio o nosso Tentacruel. Uso o Dazzle Gleam e ele me acerta com um Thunder Punch. Então eu troco para o Nidoking e uso um Drill Run e finalizo. Por fim ele manda o Poliwrath e eu troco para o nosso Venusaur. Eu Mega Evoluo e com o Petal Dance vencemos mais um desafio. E como nosso terceiro desafio, enfrentaremos a Agatha. Ela envia o Arbok, então eu envio o nosso Nidoking. Uso o Drill Run, mas ele sobrevive com 1 de vida. Ele nos paralisa, mas eu finalizo com o Brick Break. Ela envia o Gengar, que me deixa queimado, mas com 2 Drill Run a gente finaliza também. Ela envia o Golbat, então eu troco para o Gengar. Uso o Will-O-Wisp para deixar ele queimado, então ele me acerta um Crunch, mas com um Thunderbolt e um Psychic a gente vence. Em seguida ela manda o Easy e eu troco para o nosso Muk. E como aqui os pokémons não têm habilidade, eu posso usar o Dig até derrotar ele. Como último pokémon ela envia o Gengar, e eu também. Eu acerto o Will-O-Wisp para deixar ele queimado, porém ele nos derruba com um Shadow Ball. Eu troco para o Muk e uso o Full Play. Ele resiste, mas como ele estava queimado, ele cai. E assim vencemos mais um desafio. E agora enfrentaremos o Lance, treinador de dragões. Ele começa mandando o Sidra, então eu mando o nosso Tentacruel. Eu começo usando o Sludge Bomb e tenho sorte de deixar ele envenenado. Ele usa o Hyper Beam, que dá pouco dano, então eu finalizo com mais um Sludge Bomb. Ele envia o Aerodactyl, que quase me derruba com o Earthquake. Então eu uso o Ice Beam, que tira metade da sua vida. Tento acertar ele novamente, mas como ele é mais rápido, ele me derruba com outro Earthquake. Eu envio o Gengar e tento usar o Thunderbolt, porém ele é mais rápido e uso o Earthquake que quase derruba, mas logo em seguida ele cai. Com o Dragonite em campo, eu uso o Thunderbolt, que dá pouco dano. Depois disso ele usa o Outrage, mas o nosso Gengar sobrevive com 1 de vida. Como não tinha mais opções, eu uso o Will-O-Wisp para deixar ele queimado e logo em seguida eu caio. Logo depois eu envio o Nidoking, mas como ele é mais rápido, ele nos acerta o Outrage. Eu também uso o Outrage, mas vendo agora eu me pergunto por que eu não usei o Ice Punch, que é 4 vezes super efetivo. Depois disso ele fica confuso e se acerta. Em seguida ele manda o Gyarados, então eu troco para o nosso Venusaur. Depois de Mega Evoluir, eu uso o Sludge Bomb e ele usa o Iron Tail. Depois de mais uma troca de golpes, eu finalizo. Em seguida ele manda o Charizard, que todo mundo sabe que lá no fundo ele é do tipo dragão. Eu tento atacar, mas como ele é mais rápido, ele me derruba. Eu envio o Golbat, mas logo em seguida ele acerta um Hyper Beam crítico que quase nos derruba. Deixo ele envenenado e tento usar o Leech Life para recuperar um pouco de vida. Já sabendo que ia cair, eu tento usar o Crush para diminuir a defesa dele. Eu consigo acertar um crítico, mas logo depois eu caio para o Hyper Beam. Porém ele cai para esse dano insano do veneno. E assim vencemos o nosso 4º desafio. Antes de saber se seremos mestre Pokémon campeões da liga, se você chegou até aqui, comenta o que a gente pode melhorar e deixa o like. Assim você vai estar incentivando o canal a sempre trazer mais gameplays. E sem enrolação, depois dessa longa jornada, chegamos ao desafio final. Ele começa enviando o Pidgeot, então eu envio o Gengar. Depois que ele Mega Evolui, eu uso o Will-O-Wisp para deixar ele queimado, então ele nos dá bastante dano usando o Air Lash. Para não arriscar perder o Gengar, a gente troca para o Nidoking. Como ele é muito rápido, tomamos 2 cortes de vento antes de acertar o Ice Punch. E com mais um Air Lash, a gente cai. Para tentar rivalizar com a velocidade dele, eu envio o Golbat. Porém, mesmo assim, ele ainda é mais rápido, nos acertando 2 cortes de vento. Mas como ele estava com pouca vida, conseguimos derrotá-lo com um Crunch. Assim que ele viu o Jolteon, eu troco para o nosso Muk. Eu uso o Dig, porém ele nos acerta primeiro o Thunder. Em seguida eu acerto e finalizo com Full Play. Ele envia o Rapidash e eu troco para o Tentacruel. Uso o Scald e depois ele me acerta com Flare Blitz.
Tento finalizar novamente com o Scald, mas ele troca para o Slowbro. Uso o Sludge Bomb até conseguir envenenar ele, mas ele tira muito life com o Psychic. Tento finalizar ele novamente, mas ele usa o Full Restore e restaura toda a sua vida. Tento envenenar ele usando o Sludge Bomb de novo e consigo. Ele usa o Psychic, mas olha a determinação do nosso Tentacruel. Resistiu com 1 de vida. E com esse 1 de vida, eu uso o Sludge Bomb para tirar mais life do Slowbro. Logo em seguida ele cai, então eu troco para o Gengar. Já finalizo com Shadow Ball, então ele troca para a Rapidash. Ela estava com pouca vida, então cai para outro Shadow Ball. Ele envia o Vileplume, então eu uso o Will-O-Wisp para deixar ela queimada. Ela carrega o Solar Beam, então eu uso o Psíquico, que tira muito dano. Em seguida ela nos acerta, mas conseguimos sobreviver com 1 de life. E assim finalizamos com mais um Psíquico. Como último Pokémon, ele envia o Marowak. Sacrifica o Gengar usando o Will-O-Wisp e logo em seguida ele cai. Depois eu mando o nosso Venusaur Mega Evolua e com apenas um Petal Dance ganhamos a batalha. E é isso, conseguimos finalmente. Para vocês foi até rápido, mas para mim demorou bastante. Se você chegou até aqui, comenta alguma coisa, seja o que for, gostou, alguma coisa para melhorar o vídeo, deixa o like e tamo junto.